Sociedade, bloco. As crianças estão fantasiadas com o pai, levando para ver os blocos. Bem-vindo! Hoje vamos mergulhar em um lado de Zeca Pagodinho que poucos conhecem, revelando segredos e confissões que ele, aos 69 anos, finalmente decidiu admitir. Estamos falando de tudo aquilo que sempre circulou nos bastidores do samba, boatos que ninguém tinha coragem de confirmar e momentos da vida pessoal de Zeca que chocaram fãs e críticos ao longo de décadas. Durante anos, o cantor foi visto como o mestre do bom humor, do samba de raiz e das rodas de pagode, mas nem tudo era tão leve quanto parecia. Hoje ele abre o jogo sobre polêmicas envolvendo sua vida amorosa, episódios em que exageros e excessos colocaram sua saúde em risco, e até decisões profissionais que geraram atritos com colegas e produtores. Não faltam histórias sobre festas, brigas por direitos autorais e conflitos nos bastidores do mundo musical que revelam um Zeca muito mais humano e vulnerável do que o público imagina. Ele também admite que a fama trouxe privilégios, mas também expôs suas falhas e fragilidades, mostrando que nem todo sorriso escondia só alegria. E se você acha que já ouviu tudo, espere até a última revelação, que vai deixar todos chocados e repensando a imagem do cantor que sempre pareceu intocável. Para não perder nenhum detalhe dessas confissões exclusivas, inscreva-se no canal e clique no gostei, porque a sua inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos inéditos, polêmicos e impactantes como este. Quem puder, também pode apoiar nosso trabalho com o Super Thanks, garantindo que mais vídeos desse tipo cheguem até você. Mas se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história, queremos saber sua opinião. Fique conosco até o final, porque cada confissão de Zeca revela algo inesperado, e a última história é tão surpreendente que vai mudar a forma como você vê um dos maiores ícones do samba brasileiro. Hoje você vai descobrir o lado do Zeca Pagodinho que ninguém contou, as polêmicas que ele escondeu por anos e os momentos de vulnerabilidade que provam que por trás do carisma e das rodas de samba, existe um homem complexo, humano e cheio de histórias que finalmente vem à tona. Prepare-se para uma jornada reveladora, cheia de mistérios, emoções e, claro, muito samba. Zeca Pagodinho, nascido em 1959 no subúrbio do Rio de Janeiro, em Xerém, é a prova viva de que a trajetória de um artista pode ser tão turbulenta quanto gloriosa. Desde muito jovem, ele conviveu com a dura realidade das comunidades cariocas, onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras eram parte do cotidiano. Em entrevistas recentes, Zeca admitiu de forma surpreendentemente honesta que sua infância foi marcada por necessidades que muitos fãs jamais imaginariam, revelando que nem sempre o samba e o sorriso fácil escondiam a luta constante por sobrevivência. Crescer em Xerém significava enfrentar problemas que iam muito além da falta de dinheiro, a pressão social, o olhar crítico da vizinhança e a sensação constante de impotência diante das adversidades. E mesmo quando a música começou a abrir portas, trazendo fama, contratos e reconhecimentos, Zeca confessa que essa ascensão não apagou as feridas do passado. Ao contrário, trouxe uma pressão interna ainda maior. Ele revela que, apesar do sucesso, sentia frustração profunda por não conseguir ajudar a família da forma que desejava nos anos mais difíceis, um peso que muitos ignoravam ao verem apenas o lado festivo e irreverente de sua carreira. Essa dualidade entre a simplicidade de suas origens e o brilho do estrelato gerou tensões internas, dilemas pessoais e momentos de questionamento sobre até que ponto a fama realmente compensava os sacrifícios e as escolhas feitas ao longo da vida. Para Zeca, a verdade é que o samba foi tanto salvação quanto desafio, permitiu-lhe superar a pobreza e conquistar a admiração do Brasil, mas também expôs vulnerabilidades e dilemas que poucos artistas se atrevem a admitir. Sua história não é apenas de sucesso. É um relato polêmico sobre a complexa relação entre talento, oportunidades e as cicatrizes de uma infância marcada por limitações que, mesmo com toda a glória posterior, nunca deixaram de existir. Relacionamentos e vida amorosa turbulenta de Zeca Pagodinho sempre foram alvo de olhares curiosos e comentários picantes. Apesar de ser conhecido pelo carisma contagiante, pelo sorriso fácil e pelo jeito descontraído que conquistou multidões, a vida amorosa do cantor nunca foi tão simples quanto sua imagem pública sugeria. Boatos e rumores sempre rondaram Zeca, desde supostas traições até relacionamentos conturbados que mexeram com os bastidores do samba carioca. Amigos próximos e familiares muitas vezes sentiram os efeitos dessas escolhas, e o próprio Zeca, em uma rara confissão, admitiu que em determinados momentos deixou que a fama e a rotina intensa interferissem nos vínculos pessoais mais importantes. O ritmo frenético da carreira, shows intermináveis, viagens e compromissos fizeram com que o cantor, às vezes, negligenciasse aqueles que estavam ao seu redor, gerando ressentimentos e mágoas que só o tempo ajudou a reparar.
Entre casos amorosos que chamaram a atenção da mídia e episódios que ficaram apenas no círculo íntimo, Zeca sempre se viu no centro de especulações, e a polêmica virou quase uma extensão de sua própria vida pública. Em entrevistas recentes, ele revelou que essas experiências tumultuadas serviram como lições duras, mostrando que a vida afetiva de uma celebridade é sempre um campo minado, onde cada escolha é observada e cada erro amplificado. Apesar de tudo, o cantor insiste que procurou aprender com seus erros e valorizar os relacionamentos verdadeiros, reconhecendo que o amor e a amizade exigem atenção, comprometimento e, acima de tudo, respeito. Ao abrir o coração sobre sua vida amorosa, Zeca Pagodinho expõe um lado pouco conhecido, o de um homem que, apesar da fama, lida com as consequências de suas decisões, os dramas familiares e as paixões intensas, provando que por trás do samba, do sorriso e das festas, existe alguém que sofreu, errou e buscou reconstruir os laços que mais importam. Essa confissão, ainda que tardia, adiciona um tom de polêmica e humanidade à trajetória do cantor, mostrando que fama e talento não blindam ninguém das complexidades da vida amorosa. Zeca Pagodinho, ícone do samba e símbolo do bom humor carioca, sempre foi associado a festas, rodas de samba e, claro, a cerveja gelada que acompanhava suas longas noites de shows e encontros com amigos. No entanto, por trás da imagem de alegria e descontração, escondia-se um lado muito mais sombrio e preocupante: problemas de saúde relacionados ao excesso de bebida que, por anos, foram alvo de boatos e especulações na mídia e entre fãs. Durante muito tempo, rumores sobre alcoolismo, internações discretas e complicações médicas circulavam, mas Zeca, fiel à sua natureza reservada, raramente comentava sobre o assunto, deixando que as histórias ganhassem contornos de lenda urbana. Só recentemente, aos 69 anos, o cantor decidiu abrir o jogo e admitir o que muitos suspeitavam: ele exagerou no passado, e esses excessos chegaram a colocar sua saúde em risco real, trazendo consequências físicas que poderiam ter sido irreversíveis. O que torna essa revelação ainda mais impactante é a forma como Zeca compartilha sua vulnerabilidade, mostrando que nem mesmo um artista consagrado, amado pelo público e referência no samba, está imune aos efeitos nocivos de hábitos desregrados. Ele reconhece que festas intermináveis, boemia constante e a pressão da carreira musical contribuíram para um ciclo perigoso que exigiu disciplina e mudanças drásticas em sua rotina. Ao falar sobre essas experiências, Zeca não apenas humaniza sua trajetória, mas também desafia a percepção romântica que muitos têm da vida de um músico de sucesso. Nem sempre a fama protege, nem sempre o talento esconde as fragilidades. A confissão, feita com franqueza e sinceridade, revela que controlar o consumo de álcool e priorizar a saúde foi um aprendizado difícil, conquistado aos poucos, mas que transformou sua perspectiva sobre a vida, o trabalho e as relações pessoais. Em tom quase polêmicos, Zeca confronta a própria imagem de boêmio invencível e mostra que os exageros do passado não só deixaram marcas físicas, como também serviram de alerta para que escolhas conscientes se tornem parte de sua rotina diária, tornando-se uma lição que poucos esperavam ouvir de um dos maiores nomes do samba brasileiro. Zeca Pagodinho, embora seja consagrado como um dos maiores nomes do samba brasileiro, sempre teve sua carreira marcada por controvérsias que poucos conhecem em profundidade. Dentro do meio artístico, ele enfrentou uma série de conflitos com produtores e empresários que, muitas vezes, questionavam suas escolhas criativas e sua maneira irreverente de conduzir shows e gravações. Um dos pontos mais polêmicos envolveu divergências sobre direitos autorais e participação em composições, em que Zeca se viu no centro de debates acalorados com parceiros musicais e gravadoras, gerando rumores de desentendimentos e processos que circularam discretamente nos bastidores do samba. Além disso, críticas pesadas surgiram quando decidiu incluir certos sambas em seus álbuns, escolhas que nem sempre foram bem recebidas pelo público tradicionalista ou por críticos que acusavam o cantor de comprometer a essência do gênero em busca de maior apelo comercial. Ele próprio admitiu, em entrevistas recentes, que algumas decisões precipitadas prejudicaram projetos importantes e até afetaram relacionamentos profissionais que eram considerados próximos e confiáveis, mostrando que nem mesmo um artista de sua envergadura está imune a erros estratégicos. A polêmica se intensificou quando boatos sobre disputas com compositores circulavam na mídia, criando um clima de tensão que muitos fãs desconheciam, e que colocava Zeca em posição delicada entre manter sua autenticidade e negociar com interesses comerciais cada vez mais fortes no mercado musical. Mesmo assim, o cantor nunca deixou de buscar a reconciliação e de reforçar sua identidade artística, sempre priorizando a verdade do samba e sua própria integridade criativa. Essa postura, embora tenha gerado atritos, consolidou Zeca Pagodinho como um ícone que não se curva às pressões externas, mantendo a chama do samba vivo e polêmico,
mostrando que a fama e a trajetória de um artista de sucesso são frequentemente permeadas por disputas e decisões controversas que poucos fora do círculo íntimo têm coragem de revelar. Ao longo de sua carreira, Zeca Pagodinho sempre foi visto como o ícone do samba, o cantor carismático que conquista plateias com seu jeito simples e descontraído. No entanto, por trás da imagem alegre e das rodas de samba, existem histórias menos conhecidas, especialmente quando o assunto é dinheiro. Apesar de acumular fama e reconhecimento, Zeca não esteve imune a polêmicas financeiras. Diversos rumores circularam ao longo dos anos sobre investimentos arriscados e negócios que não saíram como planejado, desde empreendimentos imobiliários questionáveis até participações em sociedades que não renderam o retorno esperado. O cantor, conhecido por viver intensamente, admitiu em entrevistas recentes que nem sempre soube administrar seus recursos, confessando que algumas decisões foram impulsivas e tomadas sem o devido cuidado, muitas vezes influenciadas pelo próprio ritmo intenso da vida artística. A verdade é que Zeca Pagodinho aprendeu na prática que fama e talento não garantem estabilidade financeira e que até mesmo artistas consagrados podem enfrentar dificuldades quando se trata de investimentos. Entre festas, shows e gravações, ele precisou lidar com o desafio de equilibrar ganhos e despesas, e nem todos os conselhos recebidos foram seguidos à risca, o que gerou críticas e questionamentos sobre sua gestão econômica. Alguns boatos chegaram a sugerir que ele perdeu grandes somas de dinheiro em negócios mal estruturados, mas o próprio Zeca, com seu jeito direto e sem rodeios, reconheceu que essas experiências foram lições essenciais, mostrando que o caminho do sucesso artístico não é sinônimo de segurança financeira. Hoje, ele admite que aprendeu a importância de cautela e planejamento, e que a maturidade trouxe uma nova visão sobre como lidar com dinheiro, investimentos e parcerias comerciais. Mesmo assim, o passado polêmico em torno de suas finanças alimenta debates entre fãs e críticos, reforçando que a vida de um ícone da música não é feita apenas de aplausos e sucessos, mas também de escolhas arriscadas e consequências inevitáveis. Essa faceta mais vulnerável de Zeca revela que, por trás da figura de celebridade, há um ser humano que comete erros, aprende com eles e segue tentando equilibrar a paixão pelo samba com a necessidade de segurança e estabilidade, mantendo, ao mesmo tempo, sua autenticidade e irreverência que o tornam único no cenário musical brasileiro. Aos 69 anos, Zeca Pagodinho finalmente se abre sobre os altos e baixos de sua trajetória e oferece uma reflexão polêmica e sincera sobre fama e legado, revelando um lado que poucos conhecem. Ele admite que a fama, embora tenha trazido privilégios e reconhecimento, também funcionou como uma lente implacável, expondo seus erros, fragilidades e escolhas questionáveis ao público e à imprensa. Entre boatos, críticas ácidas e fofocas que circulavam pelos bastidores dos sambas, Zeca confessa que muitas vezes se sentiu julgado por comportamentos que, em grande parte, eram apenas parte de sua personalidade autêntica e irreverente. Ele reconhece que a rotina da fama não é apenas brilho e aplausos, é também uma batalha constante contra interpretações equivocadas, julgamentos precipitados e a pressão de corresponder a uma imagem que nem sempre corresponde à realidade. Apesar de tudo isso, Zeca não foge das responsabilidades. Admite que ser ícone do samba significa carregar a obrigação de honrar sua própria história, preservar a cultura popular e servir de exemplo, mesmo quando tropeça. Em um tom de confissão, ele ressalta que algumas decisões no passado, tanto na vida pessoal quanto na carreira, geraram polêmicas e atritos que poderiam ter sido evitados, mas que cada erro contribuiu para o aprendizado e para a construção de um legado mais sólido e humano. Para Zeca, a verdadeira vitória não está apenas nas músicas que gravou ou nos palcos lotados que percorreu, mas na capacidade de manter a essência do samba viva, influenciar jovens artistas e transmitir histórias genuínas de um Brasil que pulsa no ritmo do morro e da favela. Ele admite, de forma quase provocativa, que o reconhecimento do público não é suficiente para apagar as falhas humanas, mas é esse contraste entre glória e vulnerabilidade que dá profundidade à sua trajetória. Zeca reflete ainda sobre como o tempo trouxe clareza para lidar com críticas e boatos, transformando-os em combustível para se reinventar sem perder a autenticidade, mostrando que, por trás do sorriso brincalhão e da cerveja na mão, existe um homem consciente do peso de sua imagem, de seus erros e de sua influência cultural. Aos 69 anos, ele não só revisita seu passado com honestidade, mas também desafia qualquer narrativa simplista sobre sua vida, deixando claro que o verdadeiro legado de um artista como ele está na coragem de expor suas imperfeições, na paixão pelo samba e na capacidade de inspirar gerações futuras, mesmo quando o mundo tenta reduzir sua história a manchetes sensacionalistas. Zeca Pagodinho, portanto, se mantém como um ícone complexo, humano e polêmico, lembrando que a fama traz visibilidade, mas também responsabilidade,
e que o maior triunfo é sobreviver ao julgamento público sem perder a essência de quem realmente é. E chegamos no final do vídeo, depois de percorrer uma trajetória marcada por talento, contradições e muitas verdades que durante anos ficaram apenas nos bastidores. Aos 69 anos, Zeca Pagodinho mostra que por trás do sorriso fácil, do samba descontraído e da imagem de boêmio existe um homem que errou, acertou e aprendeu sob o peso da fama. As confissões que vimos aqui deixam claro que o sucesso trouxe privilégios, mas também cobranças, julgamentos e a exposição constante de suas fragilidades, algo que poucos artistas têm coragem de admitir publicamente. Zeca deixa evidente que o legado que construiu não se resume a discos, prêmios ou palcos lotados, mas à honestidade com que encara a própria história e a fidelidade à essência do samba. Ele prova que é possível envelhecer sob os holofotes sem perder a identidade, mesmo quando polêmicas, excessos e críticas tentam definir sua imagem. No fim das contas, a maior revelação não está apenas nas histórias mais controversas, mas na consciência de que fama não apaga erros e sucesso não substitui responsabilidade. Se este vídeo te fez enxergar Zeca Pagodinho de uma forma diferente, deixe seu comentário contando o que mais te surpreendeu, porque sua opinião faz parte dessa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para que mais conteúdos como este continuem chegando até você, e lembre-se de que por trás de cada ícone existe sempre uma história humana, cheia de luzes, sombras e verdades que nem sempre são fáceis de ouvir.